Ação popular. Já ouviu falar desse termo? Mas você sabe realmente para que serve essa ação? Para quais casos ela pode ser usada? Ou quem pode procurar a justiça através dela? Bom, se você não sabe, presta muita atenção porque esse é o tema de hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mariana Polido, eu sou advogada aqui do escritório Duarte Moral Advogados e especialista em difusos e coletivos pela Escola do Ministério Público de São Paulo. Antes de tudo, não se esquece de deixar aqui o seu joinha, de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber mais vídeos semanalmente. Nós estamos nas redes sociais, no Duarte Moral ADV, e se quiser saber um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação, não se esquece de passar lá no site, duartemoral.com. Como eu estava falando anteriormente, eu sei que muita gente já ouviu falar em ação popular, na escola, na época do colégio, na faculdade, cursando direito ou não, mas não sabe necessariamente para que ela serve. Geralmente a gente associa a um movimento popular, a um direito político, mas não sabe exatamente qual é esse direito. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior e se aplica a toda a população brasileira, ela vai descrever a ação popular como um instrumento, uma forma de anular, ou seja, afastar atos que sejam considerados prejudiciais ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, a atos que sejam prejudiciais à ética, à moral e ao meio ambiente. Significa dizer, então, que somente nessas hipóteses previstas na Constituição que vai ser possível propor uma ação popular. Essa ação, ela visa proteger direitos difusos e coletivos, né? Mas você se pergunta, o que é isso? São direitos que atingem a população em geral. Por isso, o maior beneficiado de uma ação popular não é necessariamente uma pessoa que procurou a justiça, mas sim a sociedade. É por isso que quando você ouve a expressão ação popular, você costuma associar o termo a um direito político, a uma causa social, porque essa ação ela é uma forma de aumentar o engajamento da população no combate a práticas consideradas imorais, que trazem prejuízos à sociedade e principalmente a proteção de valores fundamentais, né? Todo mundo tem direito a um meio ambiente saudável, a um patrimônio histórico e cultural preservado e principalmente a um patrimônio público livre de corrupção e práticas que se desvirtuam da real finalidade que se deveria perseguir. Então, em resumo, quando se fala em prejuízo à população, não é só o financeiro causado ao Estado, mas também o desvio de finalidade, a falta de motivos para a instituição praticar aquele determinado ato, ou porque esse ato não está respaldado pela lei e você, como cidadão, precisa enxergar essa ação como uma ferramenta de fiscalização e denúncia de abusos cometidos pela administração pública. E quando eu falo aqui administração pública, é necessário entender que se trata, na verdade, de pessoas jurídicas de direito público enquanto administração direta e administração indireta. As pessoas que pertencem à administração direta são os entes federativos, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. E em relação à administração indireta, são as autarquias, as sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas. Essa ação ela também pode ser usada de forma preventiva, evitando que um ato prejudicial se concretize. Então, por exemplo, se algum órgão público determina que um prédio histórico tombado precisa ser demolido, um cidadão ele pode entrar com uma ação popular pedindo a suspensão desse ato e evitar que essa demolição aconteça. Essa ação ela está regulamentada por uma lei específica, a 4.717, e é ela que explica como vai funcionar todas as etapas, o andamento dessa ação na justiça e quem, preenchendo alguns requisitos, vai ter capacidade para procurar o judiciário. Segundo essa lei, a ação popular ela precisa ser julgada pelo juiz do estado onde foi praticado o ato ou onde há risco dele ser praticado. Se o juiz aceita uma ação popular, ou seja, considera a ação procedente, o ato ilegal ele vai ser invalidado e a entidade responsável pelo ato é obrigada a pagar uma indenização. Significa dizer que vai ocorrer o ressarcimento do poder público em benefício da sociedade, considerando os prejuízos comprovadamente constatados
ou no valor correspondente a perdas e danos sofridos. Agora que você entendeu para que serve a ação popular, quem pode entrar com essa ação então? Para ingressar na justiça com uma ação desse tipo, você precisa ser pessoa física, ou seja, não pode ser uma empresa, e você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, porque um dos requisitos é ser cidadão. Então, basta você ter um título de eleitor ou um documento equivalente que a partir dos 16 ou 17 anos você vai poder propor essa ação. O cidadão português que exerce também os direitos políticos dele aqui no Brasil, ele também vai ter legitimidade para propor a ação popular. Uma vez identificada a legitimidade para propor essa ação, você vai precisar reunir provas da existência de uma ilegalidade que vem sendo cometida pelo poder público ou que está prestes a acontecer e juntar provas de que o ato não deveria ter sido praticado, porque o poder público não tinha competência, por exemplo. Então, para conseguir essas provas, você pode acessar o portal da transparência ou solicitar aos órgãos envolvidos certidões e informações sobre o ocorrido. Só a partir disso, você vai ter condições de procurar um advogado particular da sua escolha ou um defensor público, caso você não tenha condições financeiras. São eles que vão na Justiça Federal ou Estadual protocolar o seu pedido na Justiça. O papel do advogado ou do defensor público, então, no processo de elaboração dessa ação, vai ser demonstrar por que o ato precisa ser afastado, invalidado, além do grau de lesividade decorrente do ato praticado pelo poder público, ou seja, quais são os prejuízos que a população vem enfrentando ou pode enfrentar se nada for feito. E além disso, o advogado ele vai precisar fazer um pedido específico, justificando por que é necessário agir de determinada forma para combater esse prejuízo que vem sendo causado à população. Então, por exemplo, é possível que uma ação popular questione a forma como os procedimentos solicitatórios vêm sendo feitos pelo poder público. E uma vez constatado que há uma ilegalidade prejudicial ao interesse público, é possível suspender esse ato administrativo lesivo antes mesmo do julgamento do mérito da demanda. Então, olha só que interessante. O processo ele não vai resultar no pagamento de custas judiciais para quem protocola e nem de honorários de advogado se existir êxito. Porém, é preciso que seja levado em consideração, é claro, os gastos com o advogado para a prestação do serviço. E se for constatada má-fé da parte que entrou com a ação, uma das penalidades passa a ser o pagamento dos honorários. Então, caso você desista da ação, um cidadão ele vai poder assumir no seu lugar, ou ainda um representante do Ministério Público também vai poder dar prosseguimento aos trabalhos. É importante deixar claro que a ação popular não se confunde com a ação civil pública. Essa ação é um outro instrumento que também é utilizado para proteger interesses da sociedade, como o meio ambiente, o patrimônio público e a propriedade administrativa. Porém, nesse caso, o cidadão, portador de título de eleitor, não vai ter legitimidade para entrar com essa ação por meio de um advogado particular. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber mais vídeos. Nós estamos nas redes sociais, no Duarte Moral ADV, e se quiser saber um pouco mais sobre nós, também não deixa de passar lá no site duartemoral.com. Até mais!